todos. Esse é o nosso 17º e último momento síncrono da disciplina Técnicas de Análise Estrutural e Projeto. Foi você, não foi, Everton, que estava perguntando? Isso, eu mesmo, professor. Então, aí o que é que acontece? O método das forças não é aplicado exclusivamente a pórticos, ele é aplicado a qualquer tipo de estrutura hiperestática. Aí você tem que ver, né? Por exemplo, a gente fez aplicação do método das forças para treliça, lembra? Com grau de indeterminação interna. Sim, lembro. Fizemos aplicação para pórtico, né? Para viga, né? Para estrutura circular fechada, né? Viga curva fechada. Então, para cada uma dessas situações, você tem que enxergar a condição hiperestática da sua estrutura, criar uma isostática equivalente e gerar as equações de compatibilidade. Por exemplo, na treliça, as equações de compatibilidade estavam relacionadas ao quê? Ao deslocamento relativo nulo do esforço normal. Em vigas que a gente fez, a equação de compatibilidade estava relacionada diretamente à condição de contorno. Não é? A gente, por exemplo, tirou um apoio, colocou a força relacionada, né, àquele apoio e depois geramos uma equação de compatibilidade falando, olha, como não tem deslocamento ou não tem rotação, ali, não é, o trabalho virtual ali vai ser nulo. Né? O trabalho da força no deslocamento, entre aspas, nulo, vai ser zero. Né? E essa era a equação de compatibilidade. É essa a lógica. Tá? Perfeito, professor, perfeito. Perfeito? Então a Então, gente. o número de equações de compatibilidade, só para Sim. fechar, é diretamente relacionado ao grau de hiperestaticidade. Né? Então, por exemplo, se eu tenho 3 graus de hiperestaticidade, eu tenho 3 equações e assim por Cinemáticas diante. de compatibilidade que devem ser colocadas para você conseguir resolver o problema. É isso mesmo. Então, Perfeito, professor. então por isso que em cima dos exemplos que a gente deu com a aplicação de análise matricial de estruturas, por exemplo, esse exemplo daqui, que a gente vai resolver hoje, fica muito difícil você resolver pelo método das forças. Por quê? Porque são muitas equações de compatibilidade que você tem que colocar, né? E o trabalho braçal para se fazer esses exercícios de viga contínua, por exemplo, né? Com muitos tramos, né? É muito complicado, né? E aí a gente vai para análise matricial e depois, por tabela, elementos finitos. Né? Não tem como a gente, né, de uma forma tranquila, resolver esses problemas aqui com o método das forças. Mas isso que você comentou é verdade. Então eu posso até recuperar aqui alguma coisa, né, da lousa, do que a gente fez, para a gente reforçar isso daqui que o Everton perguntou. Então, nesse caso aqui, né, ó, nesse caso daqui, a gente resolveu essa viga, né? Só desliguem os microfones aí que tá aberto, porque tá saindo o áudio aqui, tá? Nessa viga daqui que a gente analisou, foram 2 hiperestáticos. Então, a gente substituiu a estrutura por uma estaticamente equivalente, né, liberando 2 hiperestáticos e depois construiu as equações de compatibilidade relacionadas justamente, né, a essa questão do deslocamento e da rotação sendo nulas, nesse exemplo. Mas teve exemplo que não foi associado à condição de contorno. Deixa eu buscar aqui. Foi antes aqui, né? Foi aquele exemplo por exemplo, aqui de treliça, né? Essa treliça aqui, né? Ela tem um grau hiperestático interno, ó, um grau interno, e a gente liberou uma barra, né? Criou uma estrutura isostaticamente equivalente, e aí, na verdade, a compatibilidade
Ela não foi em cima da condição de contorno, ela foi em cima do deslocamento relativo que cada uma dessas barras, né, elas vão gerar, né? Ou seja, o deslocamento de uma é igual ao da outra em sentidos contrários, então a soma deles, né, desses deslocamentos relativos na seção é nulo. Essa foi uma situação, e outra situação foi essa daqui, ó, né? Foi a mesma coisa, né? Eu tenho uma estrutura fechada, ou seja, ela é hiperestática porque ela é fechada, né, em si mesma. Aplicamos uma condição de simetria que a gente sabe que o cortante aqui vale zero, dentro do que a gente já explicou. E a equação de compatibilidade foi justamente, né, o giro relativo sendo nulo, né, e o deslocamento, o giro relativo produzido pelo momento sendo nulo, e depois o deslocamento relativo na horizontal, né, representado pela força normal, como sendo nulo, né? Então, nem sempre está associado a essa questão da condição de contorno. Na maioria das vezes, sim. Mas a gente já mostrou exemplos aqui que não. Mas está dentro do que você colocou. Realmente, eu busco o número de hiperestáticos, o grau de hiperestaticidade, e associo a esse grau a quantidade de equações de compatibilidade necessárias para eu resolver o problema. Tudo bem? Perfeito? Tudo bem, professor. Tudo bem, entendi. Agora a gente Obrigado. por nada, a gente vai resolver o nosso último exemplo aqui no curso, que é essa estrutura daqui, né, que é uma estrutura de viga, que além de carga, na verdade, a gente vai ver que a gente não consegue resolver esse problema, né, apesar aparentemente parecer com uma viga, né? Mas ela tem uma carga aqui, ó, normal à seção transversal. Então, além dessa carga transversal, né, ao eixo da barra, de 50 kN por metro e 25 kN por metro, a gente tem uma força normal localizada nesse apoio aqui, tá? A 6 metros, por exemplo, desse engaste à esquerda, desse apoio. Então, essa estrutura daqui, eu sei que ela vai ter força normal, força cortante e momento fletor. Então, para analisar a mesma por meio da análise matricial de estruturas, eu não posso aqui utilizar aquela matriz de rigidez de viga que foi aplicada no momento síncrono passado, que foi essa matriz de rigidez aqui, ó. Que foi essa matriz de rigidez. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que aqui a gente não tem, né? Eu não tenho ela escrita aqui, a gente utilizou foi em exemplos, né? Deixa eu pegar lá nos exemplos. Deixa eu buscar aqui. Não. Aqui que a gente resolveu na aula passada, que foi momento síncrono 16, essa aqui, ó. A gente não pode, para esse exercício, por exemplo, resolver esse problema com essa matriz de rigidez aqui, com essa matriz de rigidez 4x4. Por quê? Porque nesse problema de agora, a gente tem tanto força normal quanto força cortante e momento fletor. Ou seja, a gente tem deslocamento no eixo da barra, transversal à barra e a rotação. Na verdade, o elemento em si, né, o elemento, né, que a gente vai estudar, ele tem essa cara daqui, gente, ó. Agora a gente teria que compor, né, a nossa análise por meio de um elemento que tem 3 graus de liberdade em cada nó, ou seja, o deslocamento, né, transversal ao eixo, o deslocamento no eixo, né, que é um deslocamento de barra, né, e a rotação, né, o θ1. Então, aqui a gente tem V2 e θ2. Então, dentro do que a gente já discutiu, se a gente viu que o elemento de viga clássico, que é esse daqui, que tem 2 graus de liberdade, me gerando uma matriz de rigidez 4 por 4,
esse novo elemento aqui, que é o elemento de pórtico, tá? Pela apresentação de graus de liberdade que a gente tem aqui, ele vai me gerar uma matriz de rigidez elemental de qual dimensão? É só fazer analogia daqui para cá. Se aqui eu tenho uma matriz de rigidez elemental de 4×4, aqui eu vou ter uma matriz de rigidez elemental de que tamanho? Ninguém? 6 por 6? 6 por 6. 6 por 6. E essa matriz de rigidez elemental, ela vai ser a composição da matriz de barra mais a matriz de viga, me gerando a matriz de pórtico. Então, olha só, lembram que na matriz de viga eu tinha, né, essa matriz aqui com aquelas entradas que a gente mostrou no arquivo do SMS, cujas linhas e colunas estavam associadas, respectivamente, aos graus de liberdade. V1, θ1, V2, θ2. E a matriz de barra, a gente tem uma dimensão de matriz de barra 2 por 2, onde cada uma das linhas e colunas estão associadas, respectivamente, aos deslocamentos U1 e U2. De alguma forma, eu tenho que levar esses elementos daqui para essa matriz 6 por 6 e eu tenho que levar esses elementos daqui para a matriz 6 por 6. De tal forma que a gente construa, não é, essa matriz aqui, ó, agora de pórtico, na cara que a gente vai apresentar, com a dimensão 6 por 6, onde cada linha e cada coluna agora estão associadas a esses graus de liberdade aqui, ó, U1, V1, θ1, U2, V2, θ2. U1, V1, θ1, U2, V2, θ2. Então, muito cuidado. E aí é só pegar, né, as informações de barra e de viga e trazer para cá. Como? Assim, ó. Ó. Com essa apresentação que eu acabei de mostrar aqui. Tá vendo que aqui, já a gente explica isso daqui, que é algo similar ao que a gente desenvolveu no momento assíncrono no passado. A gente está preparando as entradas no SMS para gerar, né, matriz de rigidez e vetor de força elemental e depois seguir na sequência aqui do nosso procedimento de cálculo, que é montar a matriz de rigidez global, vetor de força global, aplicar condições de contorno, depois calcular os esforços nodais e depois, se der tempo aqui, a gente construir aqui a solução exata do problema no F2 e comparar com o que a gente obteve. Tudo bem? Então, o que é que acontece? Essa matriz agora, né, de pórtico, veja, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas e 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Veja que aqui, ó, o EA, né, sobre o comprimento do elemento está associado à barra, né, ó, EA sobre L menos EA sobre L menos EA sobre L e EA sobre L. É aquela matriz de rigidez de barra, né, que é o EA sobre L vezes 1 menos 1 menos 1 e 1. Tá? Então, esses elementos aqui, ó, eles entraram, né, na composição aqui, deixa eu só trazer para cá, veja, ó, eles entraram justamente na composição do cruzamento, né, de U1 com U1, U1 com U2, U2 com U2 e U2 com U1. São essas posições aqui. E a matriz de viga, né, ela entrou justamente, né, na contribuição dos graus de liberdade de viga, que é o deslocamento na vertical e na rotação. Alguém não entendeu essa situação? Como foi que eu compus essa matriz agora de rigidez para analisar esse problema? Veja, eu não posso analisar esse problema com aquela matriz de rigidez 4×4.
Se você fizer isso, você não vai pegar o efeito da força normal que existe aqui nessa estrutura. Tudo bem? Se é barra sobre força normal e viga ao mesmo tempo, caracterizando um pórtico, eu vou precisar tanto do EA quanto do EI. Né? Eu tenho a rigidez associada à força normal é dada pelo EA e a rigidez na flexão é dada pelo EI. E aqui eu coloquei algo muito similar. Veja, eu coloquei aqui uma carga concentrada, que possivelmente vai entrar na colaboração, né, do vetor de força global para o grau de liberdade associado a esse nó. E eu coloquei aqui cargas associadas aos meus elementos numa discretização que eu já estabeleci aqui na minha cabeça. Então, primeira pergunta naquele processo lá de roteiro que a gente definiu para fazer a aplicação de análise matricial, no sentido de conseguir resolver esse problema, é qual é a discretização mínima, né, em elementos aqui de pórtico, de 2 nós, que eu preciso jogar aqui na minha estrutura, no sentido de resolver esse problema. Quantos nós eu aplicaria? A quantidade de nós mínima. Né? Eu posso aplicar um monte, né, mas a quantidade mínima, que basicamente vai ser a estratégia de solução de vocês, né? Quantos nós? 5. 1, 2, 3, 4. O 5 seria onde? O quinto. É por conta da carga, né? Mas ela está na seção transversal. Essa carga daqui ela está em cima desse apoio. Tá? Essa carga aqui está em cima desse apoio. Então, eu aplico nesse apoio, outra nesse outro apoio, porque aí eu tenho um elemento com carga, né, uniformemente distribuída nele inteiro. Esse nó aqui é tanto por conta, né, do final dessa carga e por conta da presença do apoio dessa carga. Depois outra aqui e outra aqui. Então são 4 nós e 3 elementos. Tudo bem, Kelvin? Tranquilo, professor. Eu poderia aplicar 5? Poderia. Eu poderia colocar um no meio aqui. Aí aqui eu ia criar 2 elementos. Tudo bem. Eu poderia colocar um outro nó aqui, dividir nesse elemento, por exemplo, em 2 iguais. Tudo bem. Eu só ia aumentar a quantidade, né, de contas, né? E as dimensões da minha matriz aí global. Mas a quantidade mínima, 4. Perfeito? E aqui eu organizei os dados também separado aqui em termos de área, inércia e modo de elasticidade, porque além dessa apresentação da matriz de rigidez mais didática, né, aqui a gente mostrando a composição, né, dessa matriz pela contribuição de barra e pela contribuição de viga, com essa outra apresentação em função desse parâmetro μ aqui. É a mesma coisa, tá? Eu só deixei assim para você, né, utilizar uma ou outra situação aí nas estratégias de solução dos exercícios aí que vocês têm na lista, tudo bem? E aí eu distribuir, né? Por exemplo, para o elemento 1, o que eu tenho? Um comprimento de 6 metros. O elemento 1, comprimento de 6 metros, tá? O restante das propriedades foram definidas acima, e aí eu explicito aqui a matriz de rigidez do elemento 1, encontro os valores dessa matriz, tanto para essa apresentação, quanto para essa apresentação, veja que são os mesmos resultados. Tá? Perfeito? Professor, e essa quantidade de zero aqui? É justamente aquilo que a gente explicou. Onde eu tenho o efeito de força normal, eu não tenho o efeito de flexão. Né? Essas linhas aqui, ó, e essas colunas aqui, ó, elas estão associadas à contribuição do efeito da força normal, que está presente ali, naquela estrutura. Tudo bem? Alguma dúvida, algum questionamento querem colocar?
eu não consigo resolver esse problema, né, usando aquela matriz 4x4. Se você fizer isso, você não pega o efeito da força normal. Você só vai pegar o efeito da cortante e do momento fletor. Tudo bem? Perfeito. Vamos para o vetor de força. O vetor de força também tem que ser adaptado. O vetor de força elemental, veja, eu preciso transformá-lo, né, de um vetor coluna de 4x1, né, para um vetor coluna 6x1. Onde essa entrada daqui está associada ao grau de deslocamento na horizontal. Aqui é o 1, V1, θ1. O 2, V2, θ2. Então, aqui é 0 e aqui é 0, porque eu não fiz nenhum desenvolvimento de carga assim, ó. Né? Ó, para esse problema daqui, né, de barra, eu não fiz, né, no problema de barra sobre força normal, né, eu não fiz nenhum desenvolvimento, eu não fiz nenhum desenvolvimento para, né, mostrar o que é que acontece no sentido de uma carga uniformemente distribuída dentro de um elemento, né, de dimensão, né, de comprimento L. Né? E essa carga aqui valendo o quê? Possivelmente aqui, né, o Kelvin consegue me responder que já fez elementos finitos. Ele sabe, né, que a força equivalente nodal para o elemento de barra sobre força normal com esse tipo de carga vem metade para cá e vem metade para cá. Ou seja, é um vetor 2x1 com essa cara daqui, que é L sobre 2, que é L sobre 2. O de viga a gente já fez. E a única coisa que a gente fez foi esse problema aqui, ó. Foi essa situação aqui. Onde a gente já sabe que para esse carregamento W, o que eu tenho aqui é um vetor 4x1 com WL sobre 2, WL ao quadrado sobre 12, WL sobre 2, não é? E menos WL ao quadrado sobre 12. Então, o que a gente teria que fazer é algo similar ao que foi feito aqui, né, para a matriz de rigidez. Sair de uma situação de dimensão original, né, de 4 e de 2, aqui no caso dos vetores de força 4x1 e 2x1, para uma dimensão de vetor de força agora compatível com a matriz local, né, de Hipórtico, que vai 6x1. Originalmente eu teria o que aqui nessa? QL sobre 2, WL sobre 2, WL ao quadrado sobre 12. Depois, eu teria QL sobre 2, WL sobre 2, menos WL ao quadrado sobre 12. Como na minha estrutura do meu problema eu não tenho esse tipo de carregamento aqui, ó, eu estou colocando aqui 0 e aqui 0. Tá? Então, agora se justifica o porquê desse 0 aqui e desse 0 aqui. Tudo bem, gente? Veja que aqui é QL sobre 2, QL ao quadrado sobre 12, QL sobre 2 e menos QL ao quadrado sobre 12. E tem os sentidos, né, positivos aqui do meu problema, porque aqui a gente tem Y positivo para baixo e X positivo da esquerda para a direita. Então, todos esses sentidos aqui, dessas forças aqui, estão de acordo com o sistema que a gente apresentou aqui no nosso curso. E aqui, nesse caso, para o Q1 dado, que vale 50 vezes 10 a 3, né, ó, 50 vezes 10 a 3, ele está calculado. Tudo bem? Posso passar para o elemento 2?
O elemento 2, o que é que eu faço? Eu copio tudo isso daqui, não é? Com o Q2 0. Vai ser a mesma matriz de rigidez, né? Ó, porque todas têm o mesmo comprimento, todas têm o mesmo módulo de elasticidade, todos têm a mesma inércia, todas têm a mesma área de seção transversal. Né? Por que aqui está 0,0? Por que ali? Aqui. 0,06. Deixa eu ver se. Perfeito. Todas têm a mesma área de seção transversal, todos têm a mesma inércia, todos têm o mesmo módulo de elasticidade, então todas vão ter a mesma matriz de rigidez que eu estou formalizando aqui. Então, o que foi que eu fiz? Eu copiei aquilo dali, substituí aqui tudo por L2, espero não ter perdido nada, e estou aqui com a mesma matriz de rigidez. Copiei aqui o vetor de força, né, do elemento 2, ele está aqui. Né? Elemento 3, a mesma coisa, tá? Está aqui, perfeito. E aí, eu agora continuo com vocês aqui, né? De uma forma mais dinâmica, né? Agora a gente fazendo aqui em paralelo com o que eu estou aqui conversando. Tudo bem até aí para fazer vetor de força local e matriz de rigidez local de cada elemento? Tudo tranquilo? Agora, o que a gente precisa fazer é levar essa informação da K1, da K2 e da K3, local, 6 por 6, para a global. Primeira pergunta, qual é a dimensão da matriz global? Quantos nós eu tenho? 4. Quantos graus de liberdade por nó eu tenho? 3. Então, qual vai ser a dimensão da matriz global? 12 por 12. 12 por 12, perfeito. Então, eu vou ter que levar uma informação de 6 por 6 para 12 por 12. Nesse sentido, qual vai ser a dimensão da minha matriz de espalhamento? Eu vou ter quantas linhas e quantas colunas dessa matriz? Para levar o mapeamento da matriz local para a matriz global. Dentro daquilo que a gente discutiu, né? A matriz de espalhamento ela é constituída por zeros e 1. A dimensão dela está associada à compatibilidade do vetor de incógnita cinemática global, que é 12 por 1, em comparação com o vetor cinemático local, que é 6 por 1. Então, eu tenho que sair de um vetor 6 por 1 e ir para um vetor 12 por 1. Então, para eu fazer isso, eu preciso de uma matriz de espalhamento que vai ter dimensão de quanto por quanto? 12 linhas por quantas colunas? Ó, deixa eu usar aqui. Vamos lá. 6 colunas, professor? Isso, 6 colunas. Então, deixa eu só formalizar aqui, porque pode ser que tenha alguém que não tenha enxergado. O que é que eu estou falando? Nesse problema, para eu montar essa matriz de espalhamento, ela é constituída a partir da comparação entre o vetor de incógnitas cinemáticas globais, que tem 12 por 1. Aqui vai estar o quê? O1, V1, θ1, o 2, V2, θ2, até o 4, V4, θ4. Em comparação com os graus de liberdade, né, os graus cinemáticos locais de cada elemento. Né? Ou seja, em cada elemento eu tenho 6 por 1. Então, para eu levar um vetor de 6 por 1 para um vetor 12 por 1, eu preciso de uma matriz que tenha dimensão 12 por 6. Está aqui, ó. E essa é a definida matriz de espalhamento. Tá? Cujas entradas, né, são sempre 0 e 1, onde 1 é a verdade quando do comparativo entre esses graus desse vetor em comparação com os graus desse vetor. É isso que a gente vai fazer agora, ó, por exemplo. Então, aqui eu tenho 12 por 6, A1. E no elemento 1, deixa eu trazer aqui para cá a figura lá. Né? Vou
trazer isso aqui para cá, para baixo, para facilitar a nossa análise. Então, o elemento 1 aqui, ó, que é esse, eu tenho os seguintes graus de liberdade. Eu posso até escrever aqui, né? Olha só. Deixa eu escrever de vermelhinho aqui. Então, aqui eu tenho o grau de liberdade 1 e 2, né? E 3, em cada um desses nós. 1, 2 e 3. 1, 2 e... Por que ele não está deixando? 1, 2... 1, 2 e... Vai. 1, 2 e 3. Aqui, né, nesse outro nó, eu vou ter o 4, o 5 e o 6. Aqui, o 7, o 8 e o 9. Deixa eu subir aqui. Então, deixa eu voltar nesse padrão aqui. Então, eu tenho os graus 1, 2 e 3, ou seja, deslocamento em X, deslocamento em Y e o 3 rotação. Deslocamento em X, deslocamento em Y em rotação, tá? 7, 8 e 9, depois 10, né? 11 e 12, né? 12 graus de liberdade. Então, aqui, por exemplo, né? Eu vou estar comparando para a composição da A1, os 12 graus com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, por exemplo, aí eu vou comparar, né? 1 é igual a 1? É. Então, 1. 1 é igual a 2? Não. 0. 1 é igual a 3? Não. Né? Eu estou comparando global com local. O local aqui desse elemento é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? 1 é igual a 4? Não. Aí vai, né? 0, 0, 0, 0. Aí, depois eu vou comparar quem? O 2 global com o 1, 2, 3, 4, 5, 6 local. Aí 2 é igual a 1? Não. 2 é igual a 2? É. E aí vai. Tudo bem aqui, gente? Alguma dúvida na composição dessa matriz? Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, certinho. 1, 2, 3, 4, 5. Tudo tranquilo aqui, professor. Perfeito. Então, aqui eu já vou colocar tudo 0. Vou pegar essa daqui, que já vai estar cheia, né, de valores, para fazer a 2 e a 3. A 2, a matriz de espalhamento 2, eu vou associar a comparação entre os 12 graus de liberdade com os graus de liberdade do elemento 2, que vale quanto? 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, eu vou comparar. 1 é igual a 4? Não. Não é igual a 4. Então, essa primeira parte aqui, ó, que está toda definida como, né, aqui como 1, ela tem que ser 0. Né? Aí, né, o grau de liberdade 2, né? 2 é igual a 4? Não. É igual a 5? Não. É igual a 6? Não. É igual a 7? Não. É igual a 8? Não. É igual a 9? Não. Então, 0. 3, 0. Opa, aí 4 é igual a 4? Opa, é. Então, aqui vem 1. Né? 4 é igual a 5, igual a 6, igual a 7, igual a 8, igual a 9? Não. Aí aqui, ó, é só você colocar 6 vezes, né, o 1, associando a diagonal aqui, né? Então, veja que aqui eu estou com 1, 2, 3, 4, né? Aí 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfeito. E, finalmente, a matriz de espalhamento do elemento 3, que é quem? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu vou apagar aqui, ó. O 4 vira 0, o 5 vira 0, o 6 vira 0, o 7 aqui vai virar 1, aqui vai virar 0, e depois é só jogar 1 na diagonal associada a esse primeiro elemento que você substituiu 0 por 1. Né? Tá? Tranquilo? Com isso feito, com a matriz as matrizes de espalhamento desenvolvidas, eu monto a matriz de rigidez global.
pré-multiplicando e pós-multiplicando a matriz local pela matriz de espalhamento e pós-multiplicando pela transposta da mesma. Veja que o que é que essa conta faz? Ó? Eu já mostrei no momento síncrono passado. Ah, por que ele não... Ah, ele não definiu... Ah, porque aqui eu preciso modificar a minha nomenclatura, né? Aqui é EIL1IEA, né? Tá errado aqui, né? Aqui eu tenho que colocar que IL1 e opa, EA, né? EIL2 e EA. E EIL3 e EA. Vamos ver se está certo aqui agora. Aqui. EA. Então, ele veja que ele espalhou, né? Aqui está vermelho, tá? Não é errado não, é por conta, eu acho que da letra aqui que eu coloquei vermelho. Deixa eu ver se eu volto aqui e pego aqui para... Veja que o que ele faz, né? O que ele faz aqui? Deixa eu ver se ele... O que ele faz aqui? Ele justamente pega aquela matriz original 6 por 6 e joga na matriz 12 por 12. Né? Veja que ele pegou a matriz de rigidez do elemento 1, que corresponde aos graus 1, 2, 3, 4, 5, 6, e jogou justamente aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 na linha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na coluna e na linha. Então, isso também, né, ficou claro. O próximo passo, eu vou pegar até a colinha do outro exemplo aqui, para não perder tempo. O que a gente faz é o quê? É a montagem do vetor de força. Tá? Então, a montagem do vetor de força, no nosso, deixa eu pegar aqui, e depois a composição do vetor global. Aí a gente faz a adaptação aqui para as dimensões desse problema. Então, o que a gente vai fazer agora é a montagem do vetor de força. O vetor de força, vamos ver lá como é que a gente denominou. O vetor de força foi igual, né? É sempre função do Q e do L do elemento. Então, deixa eu pegar aqui, né? Só que são 3 só, né? Eu não tenho o 4, eu não tenho... Não. Deixa eu ver se ele... Encerrar. Deixa eu salvar. Vamos voltar aqui. Bom, aqui. Vamos ver se eu não perdi. Vamos dar tempo para o software. Ele não está abrindo? Deixa eu ver aqui. Não vai me deixar na mão, hein, software. Ai, será que deu algum problema? Tá abrindo. Ufa. Enquanto ele abre, alguém quer fazer algum questionamento? Nada? Tá tranquilo? Por que ele não tá abrindo? Ah, não acredito. Não, tá assim. Tem que dar... Ufa, abriu. Vamos ver onde a gente... Até onde ele fez. Isso aqui a gente já tinha feito. Legal. Então, ele só não pegou o vetor de força, né? Deixa eu abrir o outro para a gente pegar o exemplo. Vou abrir aqui
para pegar o vetor de força. Deixa eu ver se ele... Será que ele já abriu? Não, não abriu. Por que ele não está abrindo esse aqui? Deixa eu abrir esse aqui. Dá um tempinho. Tá abrindo. Foi aquele arquivo ali que deu pau. Tá carregando. Pronto, então ele abriu em separado. Eu vou pegar aqui o vetor de força e copiar lá. Deixa eu ver se ele copia. Então, matriz de rigidez, matriz de espalhamento, vetor de força, montagem do vetor de força global. Deixa eu ver aqui. Aqui, deixa eu ir lá no outro arquivo e ver se adapta. Perfeito. Então, aqui eu vou tirar o vetor, o 6, não, vou tirar o 5, vou tirar o, não, danadinho, vou tirar o 4, e aí sim, perfeito, aí eu tenho o meu F. Eu tenho o meu F, não é? Ctrl Z aqui, Ctrl Z. Eu tenho o meu F, e agora o que eu preciso fazer é adaptar aqui, né? Porque eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui eu tenho que compor o meu F global com o F que foi dado pelas cargas distribuídas, mais o vetor de força, né, associado lá às cargas concentradas, reativas e ativas. As reativas, nas posições das reativas, eu coloco 0, porque eu vou aplicar as condições de contorno mesmo, então não faz sentido. Então, aqui eu vou colocar também um vetor 12 por 1. Né? Aqui, 0, 0, 0. Deixa eu pegar aqui de novo isso daqui. Olha só. Onde é que eu tenho carga concentrada aqui, ó? É justamente nesse apoio aqui e associado ao grau de liberdade 4, né? E positivo. E aí eu acho que eu chamei isso daqui de... Deixa eu ver lá. Foi de P1, tá? De P1. Então, na posição do grau de liberdade 4, eu coloco a carga P1. E o restante é 0. Legal. E aí agora eu tenho o meu vetor de força global definido. Com o meu vetor de força global definido e com minha matriz de rigidez... a gente não plotou, né, a matriz de rigidez. Vamos lá. Vamos plotar ela aqui. Né? K global, aqui. Igual. Deixa eu colocar ela para cá. Eu tenho aqui a minha matriz, né, 12 por 12 definida. O que eu vou fazer agora, né, deixa eu salvar. O que eu vou fazer agora, né, é aplicar as condições de contorno. Né? Vou pegar isso daqui, ó, Ctrl C, aproveitar, Ctrl V. E aí alguém vai, e aí eu vou aproveitar aqui, ó, esse desenhozinho, ó, vou colocar para cá e vou aproveitar esse desenho para a gente aplicar essas condições de contorno aqui no sentido de inverter
essa matriz. Ó. Bom, por quê? Porque a gente vai pegar a matriz de rigidez, né, aplicar as condições de contorno, inverter e multiplicar isso daqui, não é, ó, e multiplicar isso daqui pelo vetor de força, o que, ó, global, para eu ter como resultado o vetor de deslocamento. Mas, claro, a gente tem que aqui aplicar as condições de contorno. Quais são as condições aqui que a gente precisa aplicar? Né? Por exemplo, os graus 1, 2 e 3, eles são restritos? Sim ou não? Sim, está aqui um engaste. Então, aqui, ó, identifico a diagonal principal relacionada a cada um desses graus, substituo por 1, aqui, ó. Então, aqui eu tenho U1, V1 e θ1, e mato linha e coluna correspondente a esse grau de liberdade. Está aqui. E na entrada de cada um desses graus, no vetor de força, eu substituo a entrada do vetor de força por zero. Por exemplo, nessa primeira entrada já tem zero, essa segunda vai ser zero e essa terceira vai ser zero. Né? Aqui o terceiro ainda eu não matei, né? Então aqui zero, aqui zero, aqui zero e aqui zero. Qual é o próximo grau que eu preciso prescrever aqui? Nesse outro nó aqui, qual é o grau? O 4, 5 ou o 6? O 5 é o vertical, né, professor? É, o 5 é o vertical. Então é o 5. É o 5. Então, eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu substituo isso daqui por 1. E vou matar a linha relacionada a ele e a coluna relacionada a ele. E na posição 5 do vetor de força, 1, 2, 3, 4, 5, substituir isso daqui por 0. Por que eu estou fazendo isso? Quando eu processar a multiplicação da inversa dessa matriz, eu vou pegar a linha vezes essa coluna e eu vou obter, né, o valor, né, da incógnita que eu vou calcular aqui, justamente valendo 0, que é a imposição que eu dei aqui. Depois eu vou ter que buscar qual grau aqui, ó? O oitavo, ó. O oitavo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou substituir isso daqui por 1. Opa, por 11 não, por 1. Matar a coluna. E a linha. Está aqui. Depois eu tenho que matar quem? 10, 11 e 12. Então, eu vou buscar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, isso daqui vai embora. Isso daqui é o 11º. E isso daqui é o 12º. Aqui, calma, aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu não tinha zerado aqui, né? Então, tem que zerar aqui. Né? E aí, aqui eu mato a coluna. E mato a linha. Aqui eu mato a coluna. E aqui eu mato a linha. Aqui eu mato a coluninha. E aqui eu mato a linha. E aqui, nas posições 10, 11 e 12, eu zero o vetor
de força e aqui eu tenho o resultado do meu deslocamento. Isso daqui é em metro, né? 3 zeros, que são aqui, né? Depois eu tenho um deslocamento na horizontal, não tenho um deslocamento na vertical, tenho giro. Depois eu tenho deslocamento na horizontal, não tenho na vertical e tenho giro. E não tenho nenhum dos deslocamentos nesses três aqui. O próximo ponto é o quê? Cálculo das reações de apoio. Como é que eu faço para calcular as reações de apoio? Eu justamente pego a minha matriz global, a minha K global, antes da aplicação das condições de contorno. Ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha K global, antes da aplicação das condições de contorno, multiplico pelo vetor deslocamento que eu acabei de calcular, eu vou obter aqui um vetor que tem aqui embutido as forças ativas e as reativas. Né? Para eu pegar as reativas, eu tenho que tirar daqui esse vetor de força aqui, ó, global. E aí eu vou ter justamente as reações de apoio. Ó, veja que esses valores aqui eu tenho o quê? Ó? Vamos colocar aqui. 1, né, grau 1. Depois aqui, grau 2. Grau 3, né? Vamos pegar aqui de novo isso para ajudar, né, na compressão e na associação das coisas que eu estou falando aqui. Ó. Grau 1, 2 e 3 vai ter reação, tá aqui, ó, 1, 2, 3. 4 não vai ter reação, né? Por isso que aparece esse valor aqui praticamente zero, né? Porque isso daqui que a gente está obtendo, né, a gente vai dividir por 1000 para encontrar quilonewton, né? Que aqui está em newton. Então, aqui eu vou encontrar, né, menos 66, que é o que aqui? O menos 66,666 é essa reação aqui, ó, na horizontal. Só que essa reação é o quê? É negativa. Então, ela é da direita para a esquerda. Ela é para cá. Faz sentido, né? Porque eu tenho 100 da esquerda para a direita. E veja que o valor que vai ter aqui, que é o décimo, está me dando menos 33,33, que eu somar com 66,66 vai me dar 99,99, que é basicamente o 100, não é? Que é o equilíbrio ao contrário aqui o equilíbrio, né? Mata aqui o valor de 100 que eu tenho, né? Que é justamente, se eu pegar esse 2 aqui e dividir por 1000, você vai ver que vai dar praticamente zero, né? Que são os locais onde eu não tenho, né, apoio, né? Ou seja, que eu tenho o grau livre, tá? Então, aqui eu tenho o 4, né? E assim vai, né? Aqui o 5, aqui é o grau correspondente ao 5, aqui ao 6, né? Aqui o 7, e aí não está dando zero por conta do arredondamento, né? Que está aproximado. O 8, o 9 e finalmente os últimos, né? O 10, o 11 e o 12. Tudo bem, gente? Até aí? Então, encontramos as nossas reações de apoio. Então, aqui vai ficar na reação vertical 172,67 kN, né, para cima, e o momento 195,33 kN/metro. Né? E se é negativo, é no sentido anti-horário, porque o positivo é que é no sentido horário. Tem que lembrar isso daqui. Já já a gente vai resolver pelo F2 e vai comparar com esses resultados aqui. O próximo passo é justamente calcular
os esforços. Então, como é que a gente calcula o esforço de cada um desses elementos? Olha só, né? Cálculo dos esforços. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar aqui, né, a matriz de cada um dos elementos, que é uma matriz 6 por 6. Vou ter que multiplicar pelos graus de liberdade, né, do elemento 1, que no caso aqui é um vetor 6 por 1. E quais são esses 6 primeiros números? São os 6 primeiros números do vetor deslocamento. Está aqui, ó, que eu vou copiar. Aqui, ó, para facilitar. Então, vale 0, 0, 0. Isso aqui, ó. 0 e menos. Como nesse elemento eu tenho aqui a carga distribuída, para eu ter os esforços nodais, né, completos, né, coerentes, eu tiro aqui o vetor de força associado a esse primeiro elemento. Isso daqui vai ser igual, ó, né? Já me deu coerente aqui, ó, com o que a gente obteve de força normal e força cortante no nó e momento concentrado no nó em relação ao que a gente tinha aqui de reação de apoio. Já é determinado, tá? Me dando tanto nesse nó quanto nesse nó. A questão é, ele me dá esses valores nodais. Para eu enxergar a variação do esforço no elemento, eu tenho que aplicar o equilíbrio. Por exemplo, eu tenho que passar uma seção transversal aqui, pegar a esquerda ou a direita, a partir das reações de apoio aqui, ó, que foi determinado, calcular esses valores, depois comparar na mão e comparar com esses valores que eu estou obtendo aqui via análise matricial. Ou, né, comparar com a solução que a gente vai traduzir aqui, que é exata por meio do F2. Tudo bem? Elemento 1, aí eu vou pegar essa estrutura daqui e aproveitar para copiar e construir o elemento 2, só que o elemento 2 eu não tenho, né, essa força daqui, né, vou colocar aqui F2, Q2, L2 e aqui K2, L2 e EA. E aqui eu tenho que buscar quais são os graus de liberdade do elemento 2, que são quem? Ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, são esses, ó, 4, 5, 6, são esses três últimos aqui. Eles vêm agora para cima, vêm para cá e vem esse último aqui para aqui. Então, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9 aqui. Encontramos esses valores aqui de forças nodais e a gente vai ver depois a comparação, né, comparativo disso daqui com a solução exata. E, finalmente, o elemento 3. Então, aqui, K3, L3, F3, Q3 e L3. Perfeito. Vamos fazer agora a solução exata no F2. Né, ó, diagramas de força cortante, só que aí você vai ter também normal, né? Deixa eu colocar aqui. Diagrama de força cortante, diagrama de força normal
Vamos fazer no F2, né? Então, aqui, ó, deixa eu pegar, deixa eu aqui desenhar aqui, só para eu ter referência, para facilitar quando eu for fazer isso aqui no F2. Então, eu tenho aqui, vai ser 1, 2, são 4 nós, 3, 4. Aí aqui eu tenho 0, 6, 12 e 18. Aqui 50, aqui 100 e aqui 25. Pronto. Aí aqui está preso, né? Aqui está preso, aqui está preso e aqui só em Y. Aqui só em Y. Então vamos lá. Professor, e esses parâmetros aqui? No F2, como a gente não está querendo calcular deslocamento, né, eu posso colocar qualquer situação genérica. Então eu vou gerar os meus nós, né? Vou gerar meus nós via teclado. Então eu vou colocar o sistema de coordenada no, né, a origem dele, né, na origem dele, no 0, 0. O primeiro nó. O segundo vale 6, né? O terceiro vale 12. E o quarto nó vale 18 metros. Ok. Vou aqui dar um fit. Vou gerar agora as linhas, né, da minha estrutura. Então, aqui. Deixa eu... Ctrl Z. Eu vou selecionar aqui e deletar. Vou criar aqui um nó 18. Não sei se eu... E agora eu vou clicar. Não. Clicar aqui. Daqui para aqui. Perfeito. Aí vou aplicar as condições de contorno. As condições de contorno eu vou fixar tudo aqui nesse nó. E vou fixar tudo nesse nó. E aqui internamente é esse apoio aqui. Vou colocar uma carga de 50. Ó, vou aqui denominar P1. Vou colocar, acho que é isso aqui, o sistema de coordenada negativo. Menos 50 eu vou aplicar aqui. E uma carga P2 que vai ter um valor de 25 negativo. Aqui. E depois uma carga concentrada, que eu vou chamar de P3, que vai ser em X no valor de 100. Então, já coloquei as cargas, coloquei a vinculação. Agora eu preciso definir o material. Aí vai ser um material genérico, isotrópico, que eu vou chamar M1, qualquer. Não vou utilizar, vou colocar aqui todo. Não vou utilizar o modo de elasticidade lá que eu defini, porque eu não quero calcular deslocamento aqui. Aqui é só calcular os esforços. E vou definir aqui uma propriedade genérica aqui qualquer. Por exemplo, retangular, né, uma área de seção transversal A1. Retangular aqui qualquer.
milímetros, né? Vamos colocar aqui 200 por... não, seria o contrário. Deixa eu colocar aqui 300. Só para gerar uma área aqui qualquer. Vou salvar. Deixa eu ver. Vai salvar aqui. Viga não, né? Pórtico. Momento síncrono 17. Vamos ver. Diagrama de força normal, né? Vou dar um print screen aqui, vou copiar. Deixa eu pegar aqui. Deu coerente, né? Pelo que eu lembro lá das contas, né? Ó, vamos pegar aqui. E copiar aqui. Diagrama de força normal. Exato. Olha só, ele sai de 66,7, vai constante, depois de tração e vai para 33,33 de compressão. Tá aqui, ó. O primeiro elemento, ele saiu de 66,67, ou 7, né? Daqui, né? E depois desce para 66,67, né? Zerando. E depois vai para 33,33, né? 33,33 aqui, 33,33 aqui e 33,33 aqui. Veja que isso daqui no elemento significa o sinal que a gente adotou. Por exemplo, nesse elemento eu tenho, nesse nó, 33,33, né, positivo, né? E nesse outro nó, menos 33,33 negativo. Ou seja, o que é que acontece na barra? Compressão. Tá certinho. Cuidado que esse sinal daqui não tem nada a ver com compressão ou tração. Tem a ver com o sentido da força associado ao sistema de coordenadas. X positivo da esquerda para a direita e Y positivo de cima para baixo. Por exemplo, no elemento 1, eu tenho menos 66 nesse nó, ou seja, para cá. E nesse nó, 6,66 para lá. Ou seja, esse elemento daqui está tracionado. E aí esse daqui, 33,33 para cá e menos 33,33 para cá. Está comprimido. Esse 33,33 da esquerda para a direita e, como é menos, é da direita para a esquerda. Então, está certinho. Perfeito, gente? Aqui, conseguiram enxergar? Ah, professor, e por que são funções constantes? Originalmente, eu teria os valores somente nos nós. Eu passo... né, uma seção, né, à esquerda da seção só tem essa força daqui, que é a própria reação de apoio. Por isso que é uma função constante. Tudo bem até aí, gente? Tudo tranquilo? Positivo, professor, de minha parte, pelo menos. Perfeito. Bom, eu posso aqui no F2, ó, pedir para imprimir as reações de apoio e os valores das mesmas. Ó, eu posso dar um print aqui, ó, e copiar aqui só para a gente, né, comparar com o que deu lá do vetor, né? Ó, o vetor de reação de apoio foi esse aqui, né? Ó, para a gente comparar, tá vendo? Ó, 66,7, tá certo, o negativo é da direita para a esquerda, 172, negativo é de baixo para cima, menos 195, que se é negativo é anti-horário, tá certinho, né? Nesse apoio aqui, né, que é, qual é o grau? É esse daqui, ó, 135,33 para cima, nesse aqui 52,33, né, para cima, certinho, ó. E aqui quanto?
90 para cima, que é 89,67, tudo bem? Ó, 105 aqui, ó, positivo horário, né? E a reação aqui horizontal, 33,33. Perfeito, batendo tudo certinho. Vamos plotar agora os dois últimos diagramas, que é força cortante. Força cortante, ó, tá aqui. Só lembrando, aqui na análise matricial, eu não tenho o diagrama completo. Eu tenho os valores das forças, eu tenho os valores dos esforços nos nós. Isso daqui eu preciso construir por meio da função que eu vou desenvolver a partir da seção aplicada no elemento. Mas esses valores aqui, ó, eles batem, né? Esses valores nodais aqui dos esforços, eles têm que bater. Por exemplo, elemento 1. Deixa eu pegar aqui e copiar aqui também, ó. Elemento 1, tá aqui. Vou pegar aqui esse desenho e comparar aqui com a força cortante que a gente obteve aqui no elemento 1. Aqui, ó. Cuidado que aqui força cortante força cortante está aqui, né? E momento fletor está aqui. Tá vendo, ó? 172, né, negativo que é para cima, e depois 127,33 para cima. Tá aqui, ó. Né? Nesse daqui, é só você ver aqui, ó. Do elemento 2, o que eu tenho aqui é 100 e... Aqui será que está alguma coisa errada? Aqui é... Porque aqui está dando menos... Vamos ver aqui o vetor deslocamento, se eu errei. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? 7, 8, 9. Por que ele está dando... Tá dando uma incoerência, né? Deixa eu ver aqui se eu peguei algum... 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deixa eu pegar aqui. 7... Aqui o F2 não era para dar, não tinha nada, né? E vai dar o mesmo valor, 7, 8 e 9. O V, né? O V aqui teria que bater. Por que não está batendo? E esse valor daqui, né? O V θ. O V, ele está dando 8.000. Vamos ver no terceiro lá. E no terceiro, o V. Menos 8. Por que ele não está batendo? Teria que bater. Aqui não está batendo porque eu não coloquei, né? Aqui tem que ser 0, 0, 0, né? Aqui eu não fiz, né? Aqui vai ser esse. Aqui não está batendo mesmo porque eu não fiz. Aqui tem que ser esse. Aqui 0 e aqui 0,22. Aqui 0, 0 e 0. O V aqui está batendo, que é 60 e alguma coisa, né? Ó, e menos o 90 que está aqui, tá certo. E por que aqui que não está batendo, danadinho? Deixa eu ver aqui. K2, L2 aí. Deixa eu tirar esse vetor deslocamento.
copiar aqui de novo e modificar. Aí aqui 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9. O segundo elemento eu não tenho nada. O que é que tá dando? Teria que bater, né? Por que ele não tá aqui? Isso daqui. Aqui bateu os valores 172, depois 127. Aqui teria que ser. Ele tá dando. Ah, tá. Tudo bem, é isso mesmo, tá vendo? Ó? É 7,5, né? Aqui é dividido por 1000, né? Então é justamente isso, né? Tá batendo sim. É porque é dividido por 1000, né? Menos 8 e 8 dando constante aqui, né? Ele tá dando 7,5 e aqui aproximadamente, né? 8 e 8, perfeito. E aqui tá batendo sim. E aqui o 60, né? Que é dividido por 1000, tá aqui, né? E o 89 e alguma coisa, que é o 90 aqui. Finalmente, perfeito, né? Tinha que bater. E agora o diagrama de momento fletor. Ctrl+C, Ctrl+V, diagrama de momento. Diagrama de momento fletor exato. É só pegar ele aqui e comparar com os valores nodais que a gente obteve lá da aplicação da análise matricial. Então, por exemplo, elemento 1, 195,60, vamos ver lá, né? 195,60, elemento 2, né? 60,15, elemento 2, 60,15, né? Tá dando 13, alguma coisa, né? Aqui. E aqui 15 e 105, né? Tá se perdendo um pouquinho aqui, e 105. Perfeito, né? E as variações aqui, elas seriam determinadas a partir de cortes, né, em cada um desses elementos e fazendo por equilíbrio a composição aí das funções, respectivamente, de força cortante, momento fletor e esforço normal. Tudo bem, gente? Vou voltar aqui. Vou parar a apresentação aqui, o compartilhamento de tela. Então, bom, com isso a gente finaliza, né, os nossos momentos síncronos, né? Espero que vocês tenham gostado do curso, das aplicações, né, da dinâmica do mesmo. Né, não sei se foi muito pesado em relação às atividades propostas. Vocês agora só têm mais uma lista de exercício para fazer e uma prova conceitual que vai ser disponibilizada na próxima segunda-feira, né? Vejam direitinho lá a janela que vocês vão ter para fazer, né? A próxima semana já não tem mais momento síncrono, né? Eu vou utilizar para já antecipar a avaliação dos exercícios, né? Das duas listas que estão aí
passivas para serem analisadas. Assim que vocês terminarem a prova, eu começo o processo de análise da prova e da última lista de exercício para soltar o mais rápido possível aí a composição do conceito final da disciplina. Eu peço que vocês também, lá no Moodle, respondam a avaliação da disciplina para que eu tenha um feedback, né, do que foi desenvolvido. Além, é claro, da avaliação de disciplina que vocês formalmente respondem, mas essa é uma avaliação da disciplina segundo aí os moldes do Moodle. Tudo bem? Então, qualquer dúvida, né, como a gente não vai ter mais momento síncrono, vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp, né, ou pelo próprio Moodle lá nos fóruns dedicados a cada uma das semanas do curso. Tudo bem, gente? E aí a gente se encontra aí, né, em outras disciplinas, seja no remoto ou no presencial, quando a gente voltar um dia. Um dia a gente volta, né? Perfeitamente, professor. Agradeço desde já pelo curso ministrado, bem interessante. E assim que finalizar as atividades, responderei sim lá a enquete. O Thiago não volta, né? Isso mesmo, verdade, Thiago. Sucesso para você aí, tá, Thiago? Deixa eu só parar aqui a gravação. Sucesso para você, Thiago, né? Sei que vocês vão ser aprovados, né? É um grupo muito bom, vocês não vão ter dificuldade. Eu já fiz a prova ela tem 3 questões, são 6 conceitos fundamentais, né? Tem uma questão de Rayleigh Ritz, um do método das forças e um de análise matricial de estruturas, tá? Tá super tranquilo, né? Vocês vão tirar de letra, dentro do que foi, né, também pedido na primeira prova, vocês viram que não teve dificuldade nenhuma, tá? E aí vocês podem comparar, né, o que a gente ministrou nessa disciplina com o curso que eu disponibilizei para vocês lá no início, né, que foi o curso do MIT, né? Vocês vão ver que em termos de conteúdo, né, a gente não tem, né, tanta diferença assim, né, do que é desenvolvido aqui e do que é desenvolvido lá. Tudo bem, gente?